o nível de amor que Deus tem por nós e ver também a seriedade que é a lei, a legalidade. A lei, ela não muda, ela é imutável. Por causa da lei de Deus, que nós hoje estamos nas condições que nós estamos. Por causa do pecado, porque poderia ser muito fácil. O homem pecou, comeu do fruto, mas Deus amava o homem. Quantos de nós fazemos isso com os nossos filhos? Ah, meu filho fez tudo de errado, mas eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho nessa história. O homem pecou. E o homem era o docinho de coco. Você não sabe o que nós somos para Deus. De todas as criaturas que Deus criou, nós somos imagem e semelhança. Nós temos habilidade de criar as coisas. Qual ser que tem a capacidade de criar alguma coisa? Olha para você, olha para sua roupa. Você cria tudo o tempo inteiro. Nós vemos as crianças pequeninas brincando de criar o tempo todo, porque nós somos criadores, nós somos como Deus. E esse docinho de coco foi enganado. Que amor! Mas Ele amou de verdade. Ele não ultrapassou a lei. Presta atenção. Quantos pais destroem a vida dos filhos porque ultrapassam a lei, passam a mão na cabeça, não disciplinam, não ensinam. E na verdade a palavra de Deus diz: a vara faz o quê? Evita da criança ir para o inferno. Claro que dói. Se uma mãe, se um pai ama demais da conta o seu filho, é claro que ele quer proteger. É claro. Mas imagina Deus, quando Ele viu a sua obra-prima, o seu maior, o docinho de coco, sendo destruído na sua frente, e Ele não podia fazer nada. Uau! Deus é maravilhoso. Não podia fazer nada. Sabe por quê? Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. A minha lei nunca será mudada. Se a lei for mudada na terra, nós somos consumidos na hora. Você já imaginou a lei da gravidade? Se simplesmente, não quero mais, é uma cadeia. Tudo é em harmonia perfeita e completa. Se uma das leis do universo forem modificadas agora, tudo vai ser destruído automaticamente.
não tem como agir, como entrar e mudar as leis. Deus sabia disso. Apesar disso, ele pensou: o que eu vou fazer? A minha obra-prima mais importante de todas, porque nós não temos noção do que Deus planejou para a raça humana. Ainda nós não temos noção de quem somos. Nós somos uma caricatura caída, deformada. E ele então fez aquilo que ninguém faria, por amor àquela obra-prima. Ele ofereceu o seu único filho. E ele diz: não tem solução, porque eu vou perder a minha obra-prima. Porque Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe tudo, Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que está dentro dos teus ossos. Ele conhece cada célula do seu corpo, sua história, sua origem, tudo. Ele ama tanto que eu sei que cada pessoa que morre e que vai para o inferno, não temos noção da dor que é para Deus. A dor que Deus sente por estar perdendo esta vida e sabendo que vai ser consumida para eternamente como um ser deformado e destruído. Nós não temos noção do que nós somos. Nós ainda, aqueles que aceitarem a Cristo, e que nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando durante 8 cultos, 8 semanas, o ministério profético. E nós estávamos trazendo para a igreja os 5 ministérios. E quando chegamos no ministério profético, o Senhor disse: trabalhe o ministério profético com a igreja. E eu não conseguia parar, e cada semana o Senhor tinha mais. E eu digo para a igreja: não acabou. Mas somos uma igreja de libertação. E Deus tem estabelecido que cada mês o Senhor vai trazer uma unção específica para levar a igreja a crescimento, maturidade diante do Senhor. Nós estamos andando nas Escrituras. E cada mês Deus tem trazido um profeta. E nós estamos também caminhando no conhecimento da vida do profeta, porque muitos podemos até ler, conhecer um pouco, mas não conhecemos na profundidade a vida e o significado, porque que Deus pôs
este profeta e a história da vida daquela pessoa nas Escrituras. E o que ela representa no reino. E nós agora, desde o princípio do ano, o Senhor falou no nosso coração. Se você quiser saber quais são os temas dos meses, nosso mural tem o tema os temas dos meses. E este mês é o mês da libertação. E eu vou pedir para você vai ter que se preparar muito. Por quê? Satanás não quer que você seja livre. Ele quer que você seja um religioso, que vive uma vida durante a semana, que vem para a igreja, louva, canta, ouve a palavra, se acha importante, volta para casa e acontece nada. Se você não romper as cargas, e se não arrancar o que está na tua história, você não vai alcançar o propósito de Deus. Eu vou dizer, quantas pessoas será que encontraram com Jesus e que subiram para o céu e disseram diante do Senhor, quando viram face a face: Senhor, cumpri com tudo o que o Senhor propôs para a minha vida. Ou nós vamos dizer: ah, Senhor, não fiz nada. Alguns vão passar pelo fogo e não vai nem ter condições, pelo nível de obras, nem de entrar na cidade pelas portas. Não vai entrar no céu. Não vai ficar. Você faz o que tu quiser da tua vida, porque nós somos livres. A decisão é de cada um, mas nós temos que desejar ardentemente. Por isso que eu digo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu venho para a igreja, Deus, e eu saio da igreja: Deus, por que eu não entendi? Por que não aconteceu nada? Por que não falou comigo? Por que eu não tive a revelação? Por que não me deu a resposta do que eu estava precisando? Por quê? Porque só quando for de todo o coração, só quando for de todo o coração, que Deus vai falar. Se eu enganar, vai entrar de um jeito e sair igual. Não é culpa de Deus, nem da igreja. É porque eu não tenho um coração contrito e entregue na presença de Deus. Eu cheguei aqui em cima e o Espírito Santo começou a falar. Mas eu quero cumprimentar a todos vocês, na graça, na paz. Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco pela internet, que sejam abençoados. E eu digo: busca o Senhor com todo o teu coração, entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Deus te curar. Não vive debaixo de mágoa, ira, raiva, rancor. Perdoa. Ele diz que nós temos que perdoar da mesma forma que Ele nos perdoou. Senão não recebo nada. Eu estou querendo dizer: só recebe aquele que abrir
totalmente o coração. Oh, labarabasarabai. Oh, aleluia. Abre agora o seu coração. Começa a louvar. Deixa o Espírito Santo, nós já temos no louvor tomado posse, mas nós queremos receber a palavra do Senhor. Não importa o seu pecado. Tem gente que diz: o meu pecado não tem perdão. Jesus não teria morrido. Não importa o seu pecado. Nós temos que ter dois tipos de perdão. O primeiro perdão, reconhecer e pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. E o segundo tipo de perdão: Senhor, eu perdoo a mim mesmo, a mim mesmo, a mim mesmo, porque eu fiz isso. Porque tem muita gente que recebe o perdão de Deus, mas não se perdoa. Eu só quero que você saiba de uma coisa: se você fez algo que é tão difícil, é simples. A semente do diabo está no seu coração como no meu. O que nós temos para dar aqui nessa terra é pecado, é o mal. Acabou. Você tem que aceitar. Não tem que pensar que você é grande, é bom, é maravilhoso. Quando você descobrir que você é falho, agora você começou a entender o plano de salvação. Jesus morreu é para o pecador. Não é para o bom, não. É para o falho. É isso aí. Perdoa a si mesmo. Mas perdoa, siga. Não olha para trás. Olha para cima. Errou. É o que mais você vai fazer nessa terra. Errar. Mas siga olhando para o alvo o tempo inteiro. E prossiga firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos pararam no meio do caminho.
Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua presença, pela tua paz. Senhor, sela essas paredes com o fogo do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que esse piso seja cheio de fogo e que este fogo comece a subir por cada cadeira, por cada pessoa, Senhor, e transborda e queima, Senhor, tudo aquilo que está impedindo na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Senhor, tetos de fogo, envia, Senhor, os teus anjos guerreiros para entrarem na história e na vida de cada pessoa agora, no nome de Jesus. Alabarabais. E possam trazer à tona todas as amarras, as correntes que estão amarradas ainda, e todas as armas que foram colocadas contra são retiradas. Agora, em nome de Jesus, começa a limpar as vidas, em nome de Jesus. Limpa as mentes. E em nome de Jesus, Pai, traz anjos ministradores que possam ir com bastante harmonia, sabedoria e leveza e retirar o que está na vida de cada pessoa. Que haja uma limpeza, Pai, em todo esse mês. Que algo comece a se mover. Oh Deus. Alabarabais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, com autoridade apostólica profética nesse lugar, profetizamos a libertação. Todos os hospedeiros, todos que se levantam contra estas vidas, estão amarrados, estão impedidos agora de agirem, em nome de Jesus. Eu declaro, vocês estão livres. Vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, participando conosco pela internet, em nome de Jesus, aonde vocês estiverem, abram o coração e recebam, no nome de Jesus. Declaro a vitória e o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. Oh, obrigado, Pai. Vem, Senhor, vem, toma o teu lugar. Vem, vem, toma o teu lugar.
Enquanto nós estamos nesse tempo precioso, eu quero profetizar que o óleo do Senhor está descendo sobre a tua cabeça. Está limpando a sua mente de todo tipo de contaminação, de dispersão mental. Os teus pensamentos não serão roubados. Aqueles que chegam à igreja e estão ouvindo a palavra e começam a dormir, você tem que entender, se você está dormindo no culto, não está com sono, é hoste maligna que está tentando levar a tua mente para outros lugares, para não receber. Você não vai dormir. Você pode abrir a boca. Se você precisa estar em luta, você pode ir lá atrás e pedir oração. Você vai ouvir toda a palavra livre. Ninguém vai dormir. Você vai receber. Satanás não vai levar pensamento nem mente de ninguém embora. E você vai estar recebendo. E Deus, em nome de Jesus, tem liberdade de agir agora no nosso lugar, nosso meio, em nome de Jesus. Eu sempre digo, igreja é uma instituição criada pelo próprio Deus. Somos embaixadores de uma outra nação, a nação celestial. Isso aqui não tem nada a ver com terra. As leis, as normas, não são homens que regem. É direcionado pelo Espírito Santo. É Ele que separa as pessoas para ministrar, para falar, para cantar, para estar. É Ele. É Ele que traz, é Ele que guia. Este lugar é dEle. E foi Ele que te separou para estar neste lugar. E o Espírito Santo sabe quem está clamando por aí por socorro. E Ele vai tocar nessa pessoa. E Ele vai dar um jeito de trazer. Porque é Ele que faz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faz uma aliança eterna. E diz: Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. Eu faço uma aliança. Nunca esta aliança será rompida. Porque eu sou obediente. Serei obediente até o final. Estou pronto para cumprir com a tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prepara-me. Usa as minhas mãos. Usa os meus pés e o meu caminhar. Usa os meus olhos. Usa a minha vida. Me leva, Senhor, nos lugares que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Eu declaro: quebrado está os pactos feitos pelos meus antepassados sobre a minha vida. Os pactos feitos por mim, pelos meus pais, desfeitos. Eu não quero nada com Satanás, porque a minha aliança eterna é com Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou dele, ele é meu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode agora, segundo a direção do Espírito,
Você pode trazer no altar, enquanto nós estamos nos preparando, o seu dízimo e sua oferta, como fruto de fidelidade, de amor, de entrega. Porque dízimo, eu preciso de entender, não é lei. Dízimo é antes da lei. Dízimo é princípio. Quando eu faço uma aliança, é um compromisso que Deus tem comigo. E eu também faço compromisso com Deus. E o compromisso é que eu vou dar a minha vida. E Ele diz para mim trazer o meu dízimo como fidelidade. E você pode ofertar e dizimar. São duas coisas diferentes. Na presença do Senhor, Ele diz que é na igreja. Dízimo não se dá para instituição, nem para pessoa pobre. Isso é oferta. Dízimo é para a igreja que te traz o alimento espiritual. Aleluia! Então vamos orar, Pai. Nós consagramos diante de Ti todas as pessoas que têm sido fiéis no dízimo e nas ofertas. Pedimos-Te que o Senhor venha suprir conforme o Teu ensinamento. Em nome de Jesus. O Senhor diz, como palavra profética, que o Senhor viria, entraria na nossa casa. E o Senhor iria retirar da nossa casa o espírito devorador. É um espírito especializado em roubo. E o Senhor disse que o Senhor próprio viria sobre a nossa casa, iria arrancar o devorador que consome o fruto da terra, para que nós não pudéssemos ter uma vida abençoada financeiramente. E a falta do dinheiro destrói o resto. Eu só destruo esse demônio através da fidelidade no dízimo e na oferta. Por isso que nós damos essa oportunidade. E tem que ser no meio do culto. Por quê? Porque é um momento de guerra. Satanás, antes de cair, ele trabalhava com finanças. Ele tinha nas mãos dinheiro. Quando ele pecou, foi retirado muitas coisas dele. E ele quer buscar de volta, quando nós temos de volta o direito de domínio para ele, do governo do planeta. Ele disse, eu quero o dinheiro de volta. E a igreja, ela vai e tira, através desse ato que nós fazemos na igreja, que é um ato profético. Nós declaramos na cara dele, olha, diabo, você pode dizer que tomou posse do dinheiro da terra outra vez, mas Jesus pagou o preço. E o meu dinheiro não é teu. Na minha vida tu não toca, Satanás. Eu pertenço a Jesus Cristo. E eu vou segui-lo fielmente. Por isso, meu dinheiro é santo. E Ele que vai cuidar dele. Quando eu trago, eu sou protegida por Deus. O diabo não pode entrar e o devorador é expulso da minha casa. Então seremos fiéis. Vamos orar? Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Consagramos, Senhor, no nome de Jesus, a cada vida que tem sido fiel. Pai, se existe algum laço,
alguma coisa que ainda, Senhor, está amarrando a vida de alguém que não compreendeu, que o Espírito Santo possa convencer e que possa haver um rompimento e algo novo hoje possa estar acontecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado o altar, seja abençoada a sua vida, de toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Eu convido a igreja para se assentar. Amém. E o Espírito Santo trouxe um profeta para estar simbolizando o mês da libertação. E o Senhor Jesus disse, inclusive, nos meus seminários de libertação, o Senhor trouxe uma direção e com certeza isso terá que ser refeito, que eu vou ter que acrescentar nos seminários de libertação a palavra que foi trazida no domingo. Não na sua totalidade, mas se você não ouviu toda, ou se você quiser ouvir, nós trouxemos o início da história e qual foi a causa, na verdade, da escravidão do povo de Israel no Egito. E eu vou falar, e nós falamos alguma coisa a mais, porque Moisés chegou diante de Faraó, junto com Arão, e disse para Faraó: deixa o meu povo ir. E cada vez que ele chegava diante de Faraó e dizia: deixa o meu povo ir, Faraó fica virado, porque ele se achava o dono e o todo-poderoso, o dono da verdade, o todo-poderoso. Ele achava que ele era mais poderoso do que o próprio Deus. E ele dizia: eu não. Como que eu vou soltar esse povo? Claro, ele está sendo muito útil para ele, né? Cada vez que Moisés enfrentou a Faraó, mais irado ele ficou. E ele colocou mais jugo sobre os escravos. Nós contamos toda a história. E nós estamos fazendo isso em cada mês, em cada um dos meses, porque muitas vezes a igreja não tem conhecimento das histórias bíblicas como deveriam ter. Então o Espírito Santo diz que cada mês ele vai me trazer um novo profeta, e a igreja, passo a passo, vai estar conhecendo as Escrituras. Porque as palavras, eu não adianta ficar falando coisas bonitas. Nós temos que andar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é que liberta. Falar a Bíblia é que muda vidas. Amém? E eu vou ler aqui na palavra de Deus, em Gênesis
no capítulo 37, há poucos versículos, eu vou ver, começando aqui, versículo 18, 37 e 18. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse: não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele estava usando. Tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia e não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão, em cobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alçando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Eu quase não consigo ler. Quando nós pensamos nas nossas famílias, e quando nós pensamos no que acontece dentro das casas, o que aconteceu aqui foi um espírito de ciúmes e inveja. Tudo estava errado dentro daquela casa. Porque Jacó tinha predileção por José. José era o docinho de coco daquela casa. Ele, por causa que ele era filho, porque tudo foi errado. Um homem que teve 12 filhos, com 4 esposas. E ele amava uma delas. E o filho de uma delas se tornou praticamente o ídolo dele. E por causa disso, tudo que acontecia dentro de casa, ele era especial. Tão especial que todos os irmãos eram comuns. Eles trabalhavam na roça. E eles, todos os dias, eles saíam para trabalhar na roça. E ele colocou José de um jeito especial, e José não ia trabalhar na roça. José ficava com ele. José ficava com ele e sentava na mesa do lado dele. E ele ensinava tudo o que ele sabia para José. Ele orientava, ele ensinou ele a ler, a escrever.
Ele ensinou a ciência, tudo o que era o melhor de sabedoria, de filosofia, tudo ele passou para José. E algo, imagina, todos eles tinham uma roupa comum, até mais ou menos aqui assim, ó, igual, com uma faixinha amarrada. Tudo mesma cor, simples, aquela cor meio marronzinha clara, simples. E aí ele pega e produz uma roupa para José, comprida até o pé, todo colorido, roupa colorida, todo bordado, colorido. Então, vocês imaginem, dentro de casa, 12 irmãos, um que sentava do lado do papai, vestido com a roupa colorida, e todos os outros iguais, trabalhavam na roça e ele ficava grudadinho no papai. Será? E aí, esse que ficava grudadinho no papai foi aprendendo tudo. E esse que ficava grudadinho no papai, ele era meio bobinho. Ele não estava vendo nada. Ele não tinha dentro dele um sentimento de que essa situação poderia estar atingindo os irmãos. Ele era meio bobinho. Ele achava que aquilo era normal. E aí ele tinha sonhos. E ele, na sua ignorância, contava os sonhos para todos os irmãos. Agora, deixa eu falar uma coisa. O que estava no coração daqueles irmãos todos? Imagina os ciúmes, a raiva, a ira que estava no coração daqueles irmãos. Né? Eu quero dizer uma coisa. Ninguém pode ter predileção por um filho e outro não. Você tem que saber que não tem que ser igual. Porque todas as pessoas são diferentes. Mas tem que ter um grande amor. É verdade. Igual não. Ah, eu vou comprar uma calça azul e tem que ser uma calça para o meu filho, então tem que comprar uma calça azul para minha filha. Não. Ah, porque tem que ser igual. Não. As necessidades são diferentes. Agora, minha filha está precisando de uma calça azul, eu compro uma calça azul. Amanhã, o outro filho precisa de uma blusa, eu compro a blusa. Todos têm que sentir que são diferentes. No tempo, na época, a necessidade se compra aquilo que é necessário. Tem gente que não tem condições de discernir essas diferenças. E aí erra à toa. Estão entendendo? Presta atenção agora. O que aconteceu? O ciúmes foi grande. Aí ele pega e sonha que ele era um feixe grande assim, e se ficou grande, e todos os outros pequenininhos, e todos fizeram assim, se prostraram diante dele. Os outros ficaram morrendo de raiva. O cara é o cara, né? E ainda quer se fazer de o grandão. Era Deus mesmo. Por isso que o profeta precisa de aprender a ser calado. Por que José passou por tudo isso? Primeiro, está tudo errado. O pai fez tudo errado. Por que só deu roupa para ele e para os outros não? Por que ele era o especial e os outros não? Gente, muitas vezes, eu já vi uma família que a mãe odiava a filha. É sério. Tá? Mas o filho era o docinho de coco, ele era maravilhoso, ele nunca berrava, não isso e não aquilo, naquilo. Por quê? Porque a mãe tinha problema emocional com o sexo feminino. Então, ela rejeitava a filha porque ela tinha problema com o sexo feminino. Então, nós temos que entender que nós precisamos de cura para a gente também saber educar.
A gente precisa de saber como agir. E eu vou dizer, ninguém sabe como agir se não for por Deus. Você não consegue, querido. A gente acaba fazendo porcaria. Agora, eu que sou jovem, tive um pai, tive uma mãe, e me converti, e fizeram um monte de coisa errada comigo, eu tenho que pensar, eu não posso alimentar na minha vida sentimento de raiva com minha mãe e com meu pai. Por quê? Porque eles também tiveram uma história. E a história deles provavelmente também foi difícil. Eu acabei de falar de uma mãe que eu conheço, que não suporta a filha porque tem problema com o sexo feminino. E está criando a filha está virando uma menina revoltada. Tá? Eu que sou adulto tenho que entender, peraí, ela está fazendo isso porque ela tem problema. E se a minha mãe fez algumas coisas comigo, é porque a minha mãe também tinha traumas. Porque qual é os pais que não amam seus filhos? Amam intensamente, mas não sabem como agir. Estão entendendo? Só que José foi super protegido e o pai, ele nem se tocou também. Uma família daquelas, eu já disse que a família de Jacó é a pior família que eu já vi de todas, né? Tanto que Deus trouxe aqui para a igreja que no mês da família, o personagem que nós íamos usar era Jacó. Eu falei, Deus, está ficando Jacó o pior de todos? E o Senhor falou, sim, claro que é Jacó. Porque todo mundo chega igual Jacó, com a vida detonada. Mas Deus transformou Jacó em Israel. E Deus quer transformar a minha família detonada numa família abençoada. Então isso a gente tem que entender. Glória a Deus por isso. O ciúme chegou num ponto de virar ódio. E eles não suportavam mais José. Vocês estão entendendo isso? Ah. Só que eu tenho que explicar uma coisa. Nós podemos errar. Mas, errei. Sim. A lei não muda. Não adianta. Eu posso ter errado. Mas, se eu pequei, as consequências virão. E dependendo do nível de pecado, as consequências virão no nível de consequências do tipo de pecado que eu cometi. E hoje eu vou trazer uma coisa fortíssima, que o Espírito Santo está falando no meu coração. O que eu falei no início sobre Deus, que eu comecei a chorar ali, que eu não conseguia nem subir no púlpito, o amor de Deus pelas pessoas e sobre a disciplina, eu recebi agora. Porque é assim, gente. Deus é que ensina. Eu não preparei isso. O que eu estou falando agora, que eu vou falar hoje, eu recebi hoje. E eu quero trazer para vocês uma coisa seríssima. Oh, olha. Os irmãos de José venderam José como escravo. Certo? Como escravo. Quantas pessoas venderam José como escravo? Todos os irmãos, confabulados. Mentiram, enganaram, certo? Chegaram para o pai, é aquela casa, que era uma casa de paz, entre aspas, apesar de já todas as consequências familiares, porque eram 4 mulheres que disputavam e brigavam entre si, e os filhos de cada um
não se topavam também. Era a pior família que podia existir, tá? Todo pecado que o homem comete vai ter consequência na sua vida. Em nome de Jesus, vamos entender uma coisa. Da mesma forma que os irmãos de José, da mesma forma que os irmãos de José venderam José como escravo, Deus Todo-Poderoso, por causa do pecado deles, escravizou todo o povo por 400 anos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Por que que o povo de Israel foi escravizado por 400 anos? Sabe por quê? Porque os irmãos de José venderam José como escravo. Gente, eu recebi isso agora, tá? Então, queridos, o propósito de Deus é que Deus abençoe a minha casa. Eu tenho que entender que tem princípios que eu preciso de viver. São imutáveis. Se eu pecar, se eu invadir qualquer coisa da lei, Jesus pode pagar o preço, mas tem coisas que virão sobre as minhas costas. E Deus falou com Abraão. E ele disse o que iria acontecer. Ele disse, a sua família vai ficar por 400 anos, mas, ele diz, tu morrerá em boa velhice. Não será agora que isso acontecerá. Deus trouxe a palavra. O que aconteceria? Então nós temos que entender, eu não posso brincar. Eu tenho ciúmes do meu irmão. Eu tenho inveja. Querido, tu tem problema de ciúmes e de inveja de alguém? Vai pro joelho. E vai te arrepender. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos limpar dos nossos pecados. E eu não posso autorizar que os pecados dominem a minha vida. Eu tenho ciúmes que o meu irmão toca na igreja. Ou que o outro prega. E eu não. Vai te arrepender. Tu não sabe o tempo que Deus tem para ti. Deus tem um tempo para cada pessoa. E a outra coisa que o Espírito Santo começou a mexer no meu coração, demais, na hora que eu comecei a ver essa história, deles confabulando para levarem José para a escravidão, e ele foi. E ele teve consequências. Mas ele teve consequências, apesar do pai ter culpa. Porque o pai foi o causador dos ciúmes nos irmãos. Porque o pai não tratou os irmãos como deveria. O pai fez tudo errado. Mas o pai também tinha causas e marcas dos antepassados, desde Abraão. Desde Abraão. Começa na mentira. Abraão já começou na mentira. A mentira foi passando de geração em geração. Agora nós não vamos falar sobre essa história das heranças, para chegar até o ponto do estado de Jacó. Por que que Jacó tinha atitudes assim?
Deus ensina através das histórias. Deus mostra as histórias bíblicas, e essa é a diferença da Bíblia, porque a Bíblia conta tudo, as falhas de todo mundo. E conta o seguinte: teve essa falha, vai acontecer isso, isso e isso. Acabou. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso fazer. Eu sei que ciúmes é pecado. E por que eu continuo com ciúmes no meu coração? Por que eu alimento os ciúmes? Por que eu penso nos ciúmes e no que está acontecendo com a outra pessoa e que eu queria ser igual àquela pessoa? Eu preciso de ter coragem de olhar no meu coração e ir diante de Deus e me arrepender. Por quê? Eu vou ter consequências. Eu vou ter consequências. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar. E vou dizer, quem não perdoar não entra no reino dos céus. A porta de entrada do reino dos céus se chama perdão. Não fui eu não posso, eu quero dizer, eu estou aqui para trazer, ensinar a palavra. Eu já disse. Eu aqui, quando eu estou no púlpito, eu sou bem dura. Eu preciso ser, porque a sociedade já entrou num nível de depravação, que quando eu trago a palavra aqui, é para chocar com os conceitos, para ver se a gente aprende o que é certo. Agora, queridos, já teve gente, eu não vou conversar com a apóstola, porque se eu vou conversar com ela, vai me matar na hora que eu entrar na salinha. Espera aí. Uma coisa é aquilo que eu estou falando aqui, eu estou ensinando. Quando você está lá em cima, eu sou a tua melhor amiga. Por favor, não vou te atacar. Eu gosto quando chego e falo assim, já teve gente que falou assim, eu fiz isso. Aí eu falo, Deus, obrigada, essa pessoa está sendo honesta e está falando a verdade. A melhor coisa que existe é quando alguém chega para você e conta tudo. Eu falo, ponto, agora já venceu uma boa parte do problema. Amém? Então, isso é grave demais. Isso é grave demais. Agora, o que aconteceu? Eu tenho que saber que eu preciso de me arrepender. Quem que vai me curar? Eu vou conseguir vencer os ciúmes? Eu vou conseguir vencer a inveja? Não, gente. Eu não tenho força em mim mesmo. Ninguém tem. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Existem portas. Portas que aconteceram na trajetória, na caminhada da minha vida. Coisas e situações que marcaram-me. Situações que me geraram rejeição. Pessoas que fizeram coisas ruins e me maltrataram. E por causa disso eu me fechei. E eu passei a ter sentimentos. Quando ativa um gatilho específico, aquilo, volta outra vez. Eu tenho que descobrir onde que está o gatilho que ativa esse sentimento de volta em mim. Então, eu tenho, Senhor, aonde que começou? O Espírito Santo pode te trazer. Por que que isso está? Aonde que foi? Nós todos somos formados desde bebê. E eu quero dizer, tudo que acontece com uma criança no ventre, os sentimentos da mãe passam para o bebê. Tudo que acontece com uma criança pequenininha,
fica marcado emocionalmente, e na caminhada, tudo vai ficar na vida daquela criança. Existem dores e marcas que nunca vão sair. Só Jesus pode curar. Então eu tenho que pedir, Pai, em nome de Jesus, trabalha e cura, para que eu possa realmente ser como Cristo quer que eu seja. Mas se eu estou cheia de marcas, como que eu vou ser se eu estou toda marcada com um monte de coisa? Eu tenho que ir a Cristo e pedir. Então, para isso que a igreja existe também. Uma das coisas. Para nos curar. Tem muitas coisas que acontecem. A vida de Jacó chegou nesse ponto, é como se fosse uma defesa dele de todas as dores. Porque o sogro dele, na noite de núpcias, você imagina uma história como essa? Ele trabalha 7 anos para encontrar a sua amada. Ele queria casar com sua amada. E na hora da noite de núpcias, o sogro me dá a mais velha. E ele não pôde ficar com a amada dele. Ele teve que ficar com a outra. Aí ele diz, se você quiser ficar, você tem que trabalhar mais 7 anos. Aí eu te dou a segunda. Mas ele já tinha feito isso. O sogro enganou ele. Então, quando ele recebeu o bebê, e aí quando a mulher que ele ama, ele consegue casar, ela era estéril. Não podia ter filho. Quando veio o bebê, ele diz, vou fazer tudo na minha vida por esse bebê. Ele nem olha para os outros filhos. Porque ele estava cheio de marcas e de dores. De tudo que ele tinha passado. Porque aquele bebê era todo o tesouro das suas emoções. A gente se move por emoções. Então, por isso ele fez tanta porcaria. Mas ele também estava marcado com um monte de porcaria. Fizeram maldade para ele. Mas nós hoje temos a palavra. Nós conhecemos a Jesus, ele não tinha a palavra. E nós temos toda a história para trabalhar com a nossa vida. E nós temos o Espírito Santo que gera o meu espírito. Você sabe que todo o Velho Testamento, antes do Pentecostes, nunca ninguém nasceu de novo, nem Elias, nem profetas nenhum, nem Davi, nem Moisés, ninguém tinha, só nasceu de novo aquele que estava ali no Pentecostes, e a igreja, que somos nós. Nós temos Deus dentro de nós. O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Nós não temos noção quem nós somos. Só uma coisa. Se você teve marcas do seu passado, o que você precisa de fazer é reconhecer. O que é a pior coisa que existe é quando alguém teve marcas do passado e começa no processo da justificação. Eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque eles fizeram isso, por causa disso, por causa daquilo, blá, 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 blá. Isso quando você faz é porque você não está se arrependendo. Você está se justificando. Quem se justifica nunca fica curado. Não importa o que fizeram, importa o estado que você está agora. E que você vai buscar o quê? Uma mudança. Uma cura. Não fica olhando para a dor. Tem que olhar para Cristo. A dor, querido, não tem nenhum que possa dizer. E você, o meu pecado é o pior, a minha dor é a pior do mundo. Para você ela é a pior, para o outro é a dor dele. Cada um tem a sua. Não tem ninguém que é maior do que o outro. A dor é diferente.
Mas para cada um, a pior dor é a sua. Amém? Quando eu estava lendo isso aqui, eu só vou compartilhar porque eu vi a trama que eles fizeram quando nós lemos para vender José. E no meu espírito eu quero falar isso. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus é um Deus de amor. E é pecado escravidão. E nós temos, às vezes dentro de nós, racismo. Por favor, você tem coragem de olhar. Quantos que dizem, eu não suporto negro? Hoje é o dia. Jesus vai te curar. E eu creio que foi isso que Deus fez na minha vida. Por isso que Deus já me levou para a África. Tudo começou quando eu estava em Ouro Preto. E o meu primo disse para mim, vamos visitar a fazenda do meu avô? E quando eu fui visitar a fazenda do meu avô, que ele foi criado na infância, ele saiu de Ouro Preto e foi para Belo Horizonte. E nós fomos na fazenda dele. Eu não consegui descer na fazenda, eu só consegui ver de longe. Quando eu entrei na porta, tinha a porta, era muito grande, tinha um pomar muito grande de frutos. A casa ficava lá embaixo e tinha um monte de casinha. Eu disse, o que é aquilo dali? Ele disse, é uma senzala. Eu digo para vocês, os meus antepassados tiveram escravos. E ali começou um processo na minha vida. E ali eu não consegui descer aquele lugar, porque o meu coração se encheu. Falei, Deus, mas o Senhor ama os negros. Por que é um povo tão lindo? E por que tanto preconceito? Por que tanta barreira? Nós temos que nos arrepender. Nós temos que amar todas as raças. Foi especial. Quando eu cheguei na África, eu digo para vocês que eu tenho uma característica, porque eu, como mineira, e eu vou contar um segredo para vocês, eu sou a fundadora da Terceira Idade de Gramado, e como mineira, eu não conhecia muitos alemães, e casada com um alemão, Deus fez isso, eu sempre digo, eu não casei com o meu marido, eu casei com um povo, como ministério profético. E quando eu ia montar o Clube da Terceira Idade, o Senhor trouxe todas aquelas coisas para mim fazer. E aí eu tinha que fazer uma atividade para os alemães. E no meio da tarde, nós tínhamos, eles trouxeram os disco LP, e a gente colocou um toca-disco, e vinha aquele montaréu de idosos, e eles punham as bandinhas para tocar. E ficava, eu não sei nem fazer, né? E ficava e ficavam dançando aquelas músicas, né? E aquilo mexia lá dentro. Estou falando a verdade, gente. Ficava mexendo lá dentro assim, mas que coisa mais esquisita. Eu falava, que música mais esquisita.
Eu sou mineira. Eu não estava acostumada com aquilo. Era uma coisa diferente para mim. E eu tinha que todas as semanas ir lá de tarde e sorria para eles. E falava, Deus, gera no meu coração amor. E eles ficavam pulando e dançando, e todo mundo pulando, e se achando maravilhoso, aquelas danças alemãs e tal, e tal. Eu estou dando um dos exemplos, porque teve outros grupos, teve o grupo de italiano, teve outro. E aí eu falava, Deus, muda o meu coração para me acostumar, porque era para mim um choque. Então, como eu tive essa experiência, quando eu ia para a África, eu pensei, Senhor, eu já passei por isso. E lá é diferente. Então, eu entrei na internet e eu achei mais ou menos uns 6 videozinhos que mostrava eles, tipo, recepcionando uma pessoa, uma autoridade. Então ficava gente do lado de cá, gente do lado de cá, e todo mundo dançando, e com estilo de música africana, e todo mundo pulando e entrando, aí depois todo mundo dançando e tudo. Eu fiquei 3 dias vendo aqueles vídeos, gente. E eu falava no meu espírito, Senhor, eu quero aprender. Eu quero me aculturar. Senhor, eu quero achar lindo isso. É muito estranho. A gente vem de uma cultura, é difícil você estar noutra cultura. Eu quero dizer, você quer ser missionário? Você tem que aprender a entrar naquela cultura, não pode mudar ela. Eu estou falando hoje muito mais. Eu estou ensinando o quê? Ser missionário. Quando eu estava no avião, a primeira vez que eu fui para a África, quando eu estava no avião, aí o Espírito Santo me disse, você vai naquela igreja e você dá um cetro de autoridade para aquela apóstola. Aí eu falei, que coisa maluca do mundo. Imagina, sabe o que é um cetro de autoridade? Dá um cetro de autoridade. Ah, ali tem um cetro, mas aqui não está. Não, agora aqui não tem. Eu falei, que coisa mais louca, Deus. Imagina eu pegar a minha apóstola Neuza Itioca, trazer ela aqui e falar, Neuza Itioca, eu vou te dar agora um cetro de autoridade para honrar você em nome de Jesus. Assim, os brasileiros vão falar assim, você é louca? Tá? Quando eu desci do avião e eu pisei os meus pés naquele país de Angola, eu tive uma sensação muito incrível. Eu virei angolana. Gente, eu não sei como explicar. Tudo o que ia acontecendo era Deus fazendo no Espírito. E depois que terminava as reuniões, eu assim, vem aqui, nós vamos dançar. E elas dançavam e rebolavam. Eu falava, meu Deus, se fosse isso no Brasil, essas danças aí, isso aí era pura sensualidade. E o pior é que era. Gente, eles rebolavam de um jeito mais do que a gente. Não tinha sensualidade. Era puro. Cada cultura é uma cultura. E eu falava, que povo alegre. Quando você vai naqueles lugares, aquelas casinhas, eu fiquei no lugar mais rico, né? Mas se você vai naquelas casinhas paupérrimas, que é toda feita de tijolo e nem tem móveis direito, nem nada. E você chega, o sorriso aqui, uma felicidade, felicidade, felicidade. Aí o Espírito Santo fala assim, eles não têm nada e são felizes. E nós brasileiros temos tudo e reclamamos o tempo todo do que nós temos e queremos mais, e queremos mais, e queremos mais, e queremos mais. Eu vou dizer, e esse povo foi raptado, tirado da sua terra e foi jogado como animal na nossa terra. Em nome de Jesus, quando eu comecei a ler isso aqui, me veio no meu espírito aquela tristeza.
por que a gente pensa? Que obra maligna é essa? De ter tanto sentimento contrário a uma raça tão linda. Eles são tão lindos. Deixa isso entrar no teu coração. Sabe? E vou dizer, aqueles que têm herança dos negros escravos, são os maiores vencedores de todos. Porque eles venceram tudo, eles suportaram e hoje eles são vencedores no nosso país. Nós temos que aprender a ter uma visão diferente. Temos que agradecer a Deus. E temos que amar e respeitar e orar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus mudar a sua vida. Em nome de Jesus, Sora Barabás. Eu falei da lei, né? Existem normas que são imutáveis. A Bíblia diz, Jesus disse que nós temos que amar a todos. 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 E não fazer acepção de pessoas. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Porque quando eu faço acepção de pessoas, eu estou trazendo maldição sobre mim. Depois, eu vou dizer uma coisa. Nos seus filhos e na sua herança, haverá sobre a tua vida. Você vai ser expulso, rejeitado. Aquilo que você faz, você passa para a tua herança. Amém? Estão entendendo? Em nome de Jesus. Então, eu quero declarar que o Espírito de Deus possa transformar verdadeiramente. Êxodo 14, de 13, diz o seguinte: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviar contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Êxodo 15, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a videira entre as árvores do bosque, que entreguei ao fogo, para que seja consumista, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Nós estamos em tempo de crise. Satanás deseja, então, mudar os fundamentos. Nós passamos no momento, no país, por algumas leis que foi tentado modificar, mas a lei é imutável. São armadilhas para a destruição do homem, da natureza e também de toda a dimensão natural. O que Satanás deseja é mudar, provocar mudanças nas leis. Eu quero dizer que é impossível de mudar aquilo que está estabelecido por Deus. Deseja mudar a verdade e a mentira é em verdade.
a mentira e a mentira transformar em verdade. E é o mesmo que provoca a criação de uma bomba atômica. Uau! O que é isso? Que eu falei? Eu falei de uma bomba atômica? O universo existe. E no universo existem as leis da natureza. Existem e determinam como o universo se comporta. Estas leis determinam que, como se mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. Vocês estão entendendo? Mesmo ocorre com o Sol, que por sua vez exerce a força de atração para manter a Terra e os demais planetas ao seu redor. O Sol puxa ou atrai a Terra. Esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Deixa eu dizer, isso não é uma coisa louca? Como que pode o Sol, aqueles planetas ficarem perfeitamente nas suas posições? A distância não modifica. Como que pode o próprio planeta girar exatamente no tempo perfeito e certíssimo entre 24 horas? Imagina se quebrássemos a lei do mundo natural. Imagina se for modificada a lei da gravidade universal. Tudo seria destruído. Tudo. Tudo. E não existiria mais nada. Uma coisinha que saísse do lugar iria detonar com o resto. Então, o que acontece se nós cancelamos ou modificamos a lei da moral e dos valores? Foi Deus que estabeleceu. Eu quero dizer, o ateísmo. Eu sou ateu. O ateísmo diz que não existe normas. Que não existe Deus e não existe leis. Então, quando você vê um pai que mata uma criança, um pai que mata um filho de 4 anos de idade, e está no jornal, o pai mata o filho de 4 anos de idade, aí nós olhamos e dizemos, isso aí tanto faz. Por quê? Porque não tem moral? Não tem mais valor? Porque se perdeu tudo? O que mantém uma sociedade ativa, uma sociedade equilibrada, é a existência de Deus. E a existência da verdade, da lei, da moral. Então, em nome de Jesus, tem gente que diz, isso é uma injustiça no momento que a pessoa ele é ateu. Se ele disser isso é uma injustiça, ele já está dizendo não. Eu acredito que existem princípios. E esses princípios estão sendo invadidos. Acabou essa história. Então, nós temos que entender que da mesma forma que o reino físico é imutável, o reino espiritual é muito mais real. E é seríssimo, muito mais do que o reino físico. O espiritual governa o físico através do direito e da legalidade. Nada vai acontecer se não tiver direito legal para se manifestar. Eu vou falar de Jesus Cristo. Eu falei no início que o Espírito Santo encheu, né? Que quando Deus viu o seu docinho de coco, que somos nós, caindo numa armadilha e desobedecendo e sendo destruído, porque aceitou Satanás.
ele disse que ele iria criar uma estratégia para reconquistá-lo. E ele enviou o seu filho. Na verdade, quando o homem pecou, não existiria mais volta. Não existiria como pagar novamente o preço e restaurar o homem novamente. Seria impossível restaurar. Impossível. Então, o que foi necessário? O nascimento de Jesus. Mas, quando Jesus entrou na terra, ele entrou por uma porta legal. Como? Ele veio de uma barriga de uma mulher por uma porta física. O quê? Um nascimento físico. Então, ele virou o homem. Porque alguém tinha que pagar. E só poderia pagar quem fosse perfeito. Então, o próprio Deus se fez homem. Com o objetivo de quê? Ele teve que enfrentar tudo isso. Eu fico pensando, Jesus andando na terra, porque eu tenho visão aberta. Eu vejo o mundo espiritual, às vezes eu vejo demônios, vejo isso. Inclusive, eu vou falar, nós vamos ter o nosso seminário que está para chegar, de corpos espirituais. E eu já falei algumas pinceladas durante essa caminhada de vida aqui na igreja, mas eu vou trazer segredos que eu não tinha falado ainda. Vai ser um momento muito importante. Eu vou ensinar um pouco sobre o que Deus me trouxe desde que eu era pequenina, desde que eu me converti, que quando eu chegava nas montanhas e olhava para o outro lado da montanha e dizia: Deus, eu quero ver um anjo, Deus, eu quero ver um anjo, Deus, eu quero expulsar os demônios, eu quero destruir todos os demônios da terra. E eu já falei, eu tenho certeza que Deus me levou para a África, porque lá é um ninho. Porque Deus sabia que eu queria destruir todos os demônios do planeta. E não foi à toa que foi lá que Deus me levou. Porque lá tem muita fortaleza. Agora, nós vamos falar e explicar o que é corpo físico, o que é alma e o que é espírito. E nós vamos mostrar o mundo espiritual. Eu vou revelar para vocês. Eu quero que, a partir do momento que você ouça, que o Espírito de Deus se movimente na igreja, para que Deus possa fazer a abertura dos olhos e nós tenhamos outras pessoas que vão começar a ter dons de ver o mundo espiritual. Nós precisamos de ver o mundo espiritual e interpretar o mundo físico, não de uma forma comum, mas através do Espírito. Eu vou trazer algumas coisas. Eu vou mostrar pessoas que eu ministrei. Eu tenho desenhos. Eu tenho mais de 100 desenhos. Pessoas que eu ministrei. E eu vou traduzir os desenhos para vocês. Eu nunca fiz isso. Eu vou traduzir os desenhos. Agora, você tem que estar com o coração aberto. Tem gente que vai achar que é loucura o que eu vou falar. Você tem que estar com o coração aberto para aprender. E você vai orar para vir. Primeiro, Satanás não quer que você venha. Porque ele não quer que você aprenda essas coisas. Tá? Mas você pode convidar qualquer pessoa para vir. Assim, mas eu posso convidar quem acabou de converter? Pode, porque do jeito que eu vou falar, eu vou começar do beabá. E vou caminhar. Então, você pode fazer sua inscrição. Nós estamos aqui para quê? Para abençoar e levar cada um a crescer e entender nesse seminário. Deveria ser, como diz, muito mais tempo. Mas eu vou trazer o todo. E eu quero que o Espírito Santo
Trabalhe. Desde o ano passado está planejado essas datas. E eu quero que você se programe. Amém? Nós vamos falar sobre a legalidade. Vamos trazer esse entendimento, né? E que o Espírito Santo possa nos preparar nesse tempo novo. Neste mês, não irei falar sobre o ministério profético, não sei o que vai acontecer passo a passo. Se você quer aprender, eu tenho muito mais coisa para falar sobre o ministério profético. Eu só comecei, mas eu vou estar falando sobre o mundo espiritual e sobre o que é libertação. E vou trabalhar com ministrações coletivas. Hoje eu não vou conseguir, eu estava planejando de fazer uma ministração hoje. Mas hoje eu não vou conseguir, por causa do horário e por causa que algumas coisas que Deus trouxe hoje de revelação, então eu não vou conseguir. Mas a cada culto deste mês, não importa se os nossos cultos, que nós vamos trabalhar sobre o assunto, é terças e domingos, né? Que nós vamos estar falando sobre, é como um grande seminário, né? É um seminário de um mês inteiro, mas que é terças e domingos. Nós vamos estar trazendo bastante conhecimento e preparando você para ser liberto. Eu só vou trazer por último uma coisa. Quando eu falei no culto de domingo a história de Moisés, e eu disse, Moisés enfrentava Faraó. Faraó pegava e fazia o quê? Ficava com raiva. E agravava o quê? Fazia com que os escravos tivessem que trabalhar mais forte. O que eles faziam? Eles pegavam e faziam os tijolos. Ele disse, a partir de hoje, por causa de que Moisés veio aqui e está tentando incutir na cabeça de vocês uma mentira, vocês não somente vão produzir os tijolos. A partir de agora, vocês vão embora e vão catar a palha. E o trabalho vai ter que ser o mesmo. Então, vocês vão ter que trabalhar o dobro. Quer dizer, ia piorar a situação deles quando eles estavam como escravos. E o que aconteceu com o povo de Israel? Fez o quê? Ficou com raiva. O povo de Israel ficou com raiva de quem? De Moisés. Ô Moisés, tu vem aqui, enfrenta Faraó, e agora nós vamos ter que trabalhar muito mais. Tu que é culpado. Gente, que absurdo. Que absurdo. Moisés estava dando a vida dele para poder ver se rompia e tirava eles da cadeia. E eles ficaram com raiva de Moisés. Eu quero dizer, eu sou libertadora. Há muitos anos. E sabe o que acontece com as pessoas que estão na igreja? Eu falo uma palavra e atinjo alguma coisa. Eu não estou falando para te atingir. E nunca vou usar o púlpito para falar para você. Nunca. Se eu tiver que te falar uma coisa, eu vou te chamar lá em cima. Eu não preciso. Porque eu nunca fui descondenada. Eu falo sempre o que na cara da pessoa quando eu preciso. Essa é a minha personalidade. E quem anda comigo sabe que eu falo mesmo. E falo. Tu está errado nisso, isso. Eu falo. Estou nem aí. Agora, sabe o que o diabo faz? Faz aqueles que estão passando pelo processo de libertação ficar com raiva da apóstola Geisa. Eu não estou brincando, não. Já teve gente saindo dessa igreja batendo porta.
Já teve gente sentada aqui nessa igreja que tiveram que pegar, porque ela queria pegar as cadeiras e vir aqui e jogar na minha cara porque estava vivendo em prostituição, mas eu não estava falando para ela. Tinha gente que queria me dar surra. Sabe? Não sou eu. É o demônio que está na vida da pessoa que faz a pessoa ficar com ódio de mim. Agora é o momento que a pessoa, se tem uma fortaleza que está escondida, não fica com ódio de mim. Vai para o altar. Senhor, eu fiquei com raiva dela, porque ela me atacou nisso. Peraí. Se houve esse sentimento, é porque tem alguma coisa que precisa de libertação. Agora, se tu quiser pular fora, pode pular. Só que o que vai acontecer? Eu estou falando porque já aconteceu várias vezes. Gente, tem gente que já saiu berrando e gritando. Sabe, chegou num ponto tal que ia começar o culto. E eu tinha a minha sala antes do culto. Antes de começar o culto, entrou uma senhora. Ela chegou para mim e começou a apontar, e berrar, e gritar, quase que me bateu. Estou falando sério? Aí eu tinha que sair dali e começar uma pregação. Sabia? Você sabe por que muitas vezes eu não estou no culto para cumprimentar as pessoas na hora que começa? Eu vou explicar para vocês. Nós já teve gente que se prontificou a fazer qualquer coisa e me atacar. Tá? Eu fico lá em cima. Depois que começou o louvor, aí eu desço com alguém e eu venho bem devagarzinho para cá. E eu não autorizo que alguém venha, só quando é bem marcado. Não autorizo que ninguém venha conversar comigo antes de começar o culto. Eu tive que fazer isso. Porque teve uma época que era um atrás do outro. Era gente com raiva, era gente com ódio, é gente que queria me bater. Eu não estou brincando, não. O que era isso? Os demônios que habitam dentro de uma pessoa, eles têm autoridade sobre a pessoa. Como eu sou libertadora, eu falo a palavra e confrontam, e eles ficam com ódio. E o que eles fazem? Fazem a pessoa ter um sentimento do demônio. E aí o demônio fica com ódio de mim. Eu quero que vocês orem por isso. Eu estou falando sério. Então eu passo a ter proteção da liderança. Para conseguir subir aqui. Porque todo mundo sabe que eu te amo. Eu amo todo mundo demais da conta. Mas de muita conta. Não tem palavra para falar. Sabe? Mas o que o diabo faz? Faz a pessoa que não está querendo se arrepender, ficar com raiva de mim. E é interessante, muitos que saíram ficaram loucos. Tem gente que virou andarilho, andando pela cidade, louco varrido. Tem gente que agora diz que não existe igreja local, que é louco, que pode orar em casa. Tem gente que encheu de demônio e foi. Tem gente que foi para outras igrejas, destruiu outras igrejas, que ficaram com raiva, de ódio. Foram possuídos. Qual foi a situação? Qual foi a situação de Saul? O que aconteceu com Saul? Davi, ele já tinha pecado 3 vezes, né? Ele já tinha se afastado, ele era possuído por demônios. Davi ia lá, tocava a harpa para acalmar os demônios.
Ele nunca se arrependeu. Quando Davi saía, os demônios tomavam conta dele. Chegou num ponto que a coisa se agravou de tal forma que Saul passou a ficar com ódio de Davi. Mas, cara, Davi saiu da vida dele, foi para lá para acalmar, para confortar Saul. Como que Saul ficou com ódio de Davi? Se Davi era o cara que ajudava ele a acalmar. Os demônios que estavam em Saul se materializaram e assumiram a identidade de Davi. E aí Davi ficou o quê? Davi não. Saul ficou o quê? Com ódio de Davi. É só isso. Isso é batalha espiritual. Eu quero dizer, de Gênesis a Apocalipse, cada uma das histórias, eu estou trazendo, todas as histórias têm mundo espiritual e tem batalha espiritual. E nós vamos estar trazendo para vocês. Eu quero pedir que você ore, que você se prepare, vão participar do seminário. Eu quero dizer que nós temos uma livraria, se vocês quiserem, tem algumas coisas para serem vendidas na livraria e tem o meu livro. Igreja, você que é membro do Ministério Jardim da Colheita, tem que ler no mínimo 2 vezes o meu livro. O meu livro é difícil de ler, porque é puro batalha espiritual, tem muita revelação, tem histórias minhas desde 13 anos, tem muitas coisas escritas. Cada capítulo tem um portal de autoridade, que abre uma porta para a sua vida. Então, vamos em nome de Jesus vencer essa guerra. Vamos ser vencedores. Amém? Levanta as mãos. Pai, eu quero agradecer o teu nome. Porque o Senhor é Deus e porque o Senhor tem estado conosco. E por cada vida preciosíssima que está aqui. Oh, meu Deus, obrigada. Que o Senhor cele a vida de cada um. Que o Senhor envie anjos para trabalhar. Deus, tem tantas coisas, Pai, para serem realizadas. E eu quero pedir agora que o Senhor venha estar cuidando, abençoando, Pai, cada vida, cada pessoa. E que o Senhor venha guiar, Pai, para que realmente seja rompido as barreiras, as cadeias, na vida de cada um, para que nós possamos alcançar o teu propósito. Eu quero profetizar que a graça, que a paz, que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Um abraço especial na Paula e também no Fabiano, que está conosco. E cada um não sai sem dar um abraço.